Boa noite, igreja. A paz do Senhor esteja em cada coração. Amém. Bem, essa palavra que eu vou trazer hoje aqui para vocês, eu trouxe ontem no culto das mulheres. E essa palavra foi um estudo que eu fiz agora na quarentena, nesse período de quarentena, porque logo no início da quarentena foi um pouco difícil para a gente, para mim, para o Reginaldo, na nossa casa, porque essa quebra da rotina, né, principalmente do Nicolas, ele ficou muito desorganizado, então ele ficou muito estressado dentro de casa. E, para quem não sabe, o meu filho tem autismo, que eu sei que tem pessoas novas aqui. E então eu fiquei assim num estado emocional um pouco difícil. Eu estava assim meio que querendo entrar numa ansiedade, num quadro de ansiedade, de depressão. Não chegou a depressão, mas assim uma ansiedade um pouco fora do comum. E aí eu comecei a orar ao Senhor e pedir para Ele uma direção que eu deveria fazer naquele momento, porque eu tinha que estar com a cabeça no lugar para contornar toda aquela situação ali, né? Saber lidar com ela. E então Deus falou para mim: estuda, começa a estudar. Estuda sobre isso, sobre emoções, estuda sobre inteligência emocional, vai estudar. Enche a tua mente com coisas boas, né? Ocupa a tua mente com coisas boas. E aí eu fui fazer esse curso, né? Ainda está acontecendo o curso, e fui ler alguns livros sobre esse assunto, inteligência emocional. E eu fiquei apaixonada, gente, por esse assunto. É muito interessante, é uma coisa simples, né? Ao mesmo tempo profunda. Então, vamos lá. Inteligência emocional, o conceito dela, vamos lá, pode passar. O Daniel Goleman, esse psicólogo, ele é o pioneiro no estudo desse assunto, inteligência emocional. O primeiro livro sobre esse assunto, é desse Daniel Goleman. E ele afirma o seguinte nesse livro dele, sobre inteligência emocional. Ele afirma que para ser feliz é imprescindível saber lidar com as próprias emoções e com as dos outros. Em suas pesquisas, Goleman descobriu que apenas 20% do sucesso de uma pessoa está ligado à sua inteligência cognitiva, o seu QI, e que 80% do seu sucesso está ligado ao desenvolvimento da inteligência emocional. Em uma frase, o que é inteligência emocional? É saber lidar com as suas próprias emoções e com as emoções dos outros. Entenderam? Então, gente, esse estudo ele foi revolucionário por quê? Porque é como assim, a ciência descobriu uma coisa que nós cristãos já sabíamos, que para ser feliz, nós precisamos saber lidar com as nossas emoções. E antigamente, o que se pensava, né? Não, para ser feliz, a pessoa tem que conquistar o quê? Dinheiro, bens, posses, e isso vai trazer felicidade. E esse estudo dele caiu tudo isso por terra. E ele disse que não, que para ser feliz, para você ter sucesso na vida, você tem que saber lidar com as suas emoções. Ou seja, é primordial para a nossa felicidade nós sabermos lidar com as nossas emoções. A partir do momento que eu sei lidar com as minhas emoções, eu vou começar a ter condições de entender as emoções dos outros e ajudar os outros nas suas emoções. Mas tudo parte do princípio de eu reconhecer essas emoções em mim e saber cuidar delas em mim primeiro. Entenderam? Então, esse estudo foi um estudo revolucionário, porque ainda não se pensava assim dessa forma, se pensava de uma forma materialista e não de uma forma emocional. Para iniciar, eu coloquei essas reflexões para a gente pensar aqui. Vamos refletir. Se a inteligência emocional ela é tão importante para uma vida feliz, conforme esse estudo, né, em todos os seus aspectos, por que nós não somos treinados nesse assunto durante toda a nossa vida? Porque o que acontece, gente, as crianças, elas são seres extremamente emocionais. Por quê? Porque o desenvolvimento das crianças, do cérebro das crianças, a parte racional das crianças, ela ainda não está desenvolvida.
Então, elas são, desde muito crianças, só é o lado emocional da criança. Só que a gente nunca estudou sobre isso. Isso não é dado nas escolas, não é um assunto que não, o psicólogo vai falar hoje sobre as emoções, como nós devemos lidar com as emoções dos alunos, como nós devemos lidar com as emoções dos filhos. Ninguém fala sobre isso. Ainda é um conhecimento que parece que ainda não chegou, né, nos lugares que deveria chegar. E aí, como é que a gente trata com as emoções? De qualquer forma. A gente, muitas vezes, erra com nossos filhos, porque a gente acha que aquilo é simplesmente tolice, que aquilo é simplesmente birra, e, na verdade, há toda uma condição do cérebro que explica aquele comportamento. Só que a gente não foi treinado para saber sobre isso. Nós não somos culpados, mas porque a gente não tem esse treinamento. Só que isso tem que mudar, porque, como a pesquisa disse, para nós sermos felizes, nós precisamos aprender a lidar com as emoções, senão não vai haver felicidade. Uma segunda reflexão. Quando nós temos problemas e as emoções perturbadoras, como o medo, a raiva, a decepção e etc., elas surgem, como nós reagimos? Então, esse aqui é um teste para nós sabermos se nós temos inteligência emocional ou não. Por quê? Quando nós temos essas emoções perturbadoras, aconteceu uma situação, eu senti raiva, ou eu senti inveja, ou eu senti ciúme, ou eu fiquei decepcionado com aquela pessoa, com aquela situação. Como eu reajo? Eu fujo? Nós fugimos da situação? Nós temos ataques de fúria? Nós culpamos sempre o outro? Não, eu agi assim, mas porque o fulano foi culpado, porque ele me instigou, porque ele me tirou do sério. Ou nós nos fazemos de vítima, né? Muitas vezes, as mulheres principalmente, né, adoram se fazer de vítima, porque o fulano é que me perturba a cabeça, ele que é culpado. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui para a gente refletir? Todos esses comportamentos que eu coloquei aqui embaixo, eles são comportamentos que denunciam que nós não temos inteligência emocional. Nós vamos entender mais lá na frente. Só que eu tenho certeza que você, refletindo aí, você já vai pensar, eu já agi assim. Eu já fugi, eu já tive ataque de fúria. Agora, os homens, ataque de fúria é mais comum, né? Não, imagina, né? Então, a gente acaba tendo esse tipo de comportamento que denuncia que não se tem inteligência emocional. Outro questionamento, outra reflexão. Você sabia que, atualmente, o sucesso acadêmico não é mais medido pelo currículo que a pessoa tem, e sim pelo grau de inteligência emocional que ela desenvolveu? Desculpa, gente, eu esqueci de falar do livro, que é a base dessa pregação, é esse aqui, tá? Emoções Inteligentes, do Tiago Brunet. Ele é a base, a maioria das coisas que estão aqui, eu tirei desse livro, tá? E ele fala, não só ele, como o Goleman e o próprio Augusto Cury, que todos são esses que falam sobre esse assunto, são todos os pesquisadores que falam sobre esse assunto. Eles já fizeram várias pesquisas científicas que, hoje em dia, as empresas elas não estão mais analisando o currículo acadêmico das pessoas. Tipo assim, não é o primordial, não que não seja importante, mas não é mais o primordial para uma contratação se a pessoa fez mestrado, fez doutorado, se ela tem aquele grau de desenvolvimento acadêmico maior. Não é mais. Todos eles disseram que o que conta agora é a inteligência emocional. Então, como aquela pessoa se comporta na entrevista, que empresas ela já trabalhou e o que falaram dela sobre aquela pessoa, que tipo de... Como é que a gente chama? Oh, meu Deus, como é? Quando uma pessoa trabalha... Experiências, né? Não, mas tem um outro nome, eu esqueci. Que tipo de experiências aquela pessoa teve no trabalho anterior? Então, hoje em dia, se analisa isso. Não é mais a situação acadêmica. Não que a gente não tenha que estudar. Ainda é muito importante a gente estudar e tudo mais. Mas o mais importante é o desenvolvimento da inteligência emocional.
E ontem mesmo a minha vizinha veio aqui e ela falou, olha, Naíra, é muito verdade aquilo que tu falou, porque o esposo dela, ele era gerente aqui do Macro, e o Macro fechou. E aí ele começou a emitir os currículos dele para essas empresas, né, de supermercado. Ele e um outro amigo dele que também era gerente lá e foi demitido. E esse amigo dele tem faculdade, pós-graduação, tem tudo. E ele não tem nem graduação. Ele não tem, o vizinho, né, que eu chamo, ele não tem. E aí, devido a ele, aí eles foram buscar como era o vizinho e como era o outro lá. Simplesmente, todo mundo deu boas referências do vizinho, que ele realmente é uma pessoa que sabe lidar, que é super tranquilo, que contorna as situações, e o outro já não. E aí, quem ficou com a vaga? O vizinho. Aí ela me contou. E olha que ele estava concorrendo com um que tinha pós-graduação, mas o cara não sabia se colocar nos lugares e não tinha inteligência emocional. Entenderam? Então, a importância desse assunto, gente, no mundo de hoje é muito grande. Pode passar. Nossas emoções. Nossas emoções são construídas através dos nossos sentidos, em especial a audição e a visão. Vemos algo que achamos bonito e nos apaixonamos. Escutamos alguém falar de nós ou de alguém querido e ficamos com raiva. Como seres humanos, nossos sentidos são a porta de entrada das emoções. E assim, as emoções gritam e emudecem a razão. O que ele fala aqui, eu achei muito interessante isso, porque ele fala, ele é cristão, né? Ele é coach, mas ele também é cristão, Tiago Brunet, e ele fala que a gente tem que analisar muito o que nós ouvimos e o que nós vemos. Porque tudo que nós vemos e o que nós ouvimos, ele vai gerar um tipo de emoção. Então, ele fala muito isso. Então, muitas vezes a gente perde muito tempo em entretenimento, em jogos, em situações que aquilo dali não trabalha nada no nosso emocional de positivo. Pelo contrário, está muitas vezes insuflando no nosso ser sentimentos de inveja, sentimentos de cobiça, sentimentos ruins. E ele diz que é para a gente analisar muito o que a gente vê e o que a gente ouve e buscar ver e ouvir coisas boas, para que as nossas emoções sejam saudáveis, porque as nossas emoções vão sair daí, do que nós vemos e do que nós ouvimos. E quanto mais a gente estimula emoções do tipo não saudáveis, o que vai acontecer? Menos a gente vai usar o quê? A razão, que é o oposto da emoção, né? Que a gente vai falar mais um pouco, pode? Sobre a razão. E aí vem o problema, pois nesse cenário caótico das emoções, tomamos decisões. E tais decisões irão impactar nossas vidas durante muito tempo ou mesmo pela vida toda. Exemplos: quantos casamentos terminaram no momento de discussão em que as emoções estavam plenamente afloradas? E frases que nunca deveriam ter sido ditas foram. Exemplo: sai daqui, não quero te ver nunca mais na minha vida. Ou então, exemplo 2, empregos perdidos, amizades desfeitas. O que ele explica aqui? Que toda tomada de decisão nunca deve ter por base a emoção. A emoção nunca é um bom parâmetro para a tomada de decisões, e sim a razão, que é o oposto da emoção. Só que se nós não treinamos as nossas emoções, uma vez ou outra, ou então muitas vezes, ela vai acabar interferindo nas nossas decisões. Ela vai acabar interferindo, porque nós somos seres humanos. E em alguns momentos, a ira vem com toda a força, a raiva vem com toda a força, e se você não tiver treinado como reagir, você vai acabar tomando uma decisão com base naquela emoção do momento. E ele fala muito de uma situação de nós darmos um tempo. Aquele momento ali da contenda, da discussão, nunca a gente deve decidir nada. A gente tem que silenciar, dar um tempo, orar, respirar e aí lá na frente, sim, tomar uma decisão baseada na razão. Entenderam? Então, o que acontece? Pode passar.
nós somos frutos do que plantamos. Por isso, tomar decisões certas é questão de sobrevivência. Mais reflexões. Quantas escolhas equivocadas você já fez? Quantas decisões precipitadas você já tomou? Quantas pessoas já foram impactadas por suas decisões erradas? Porque, gente, como eu falei agora há pouco, quando nós tomamos uma decisão com base na emoção, ela vai gerar consequências ruins para a gente e para as pessoas ao nosso redor. Ela vai gerar. E nós estamos, hoje, eu estou colhendo as decisões que eu tomei há anos atrás. Hoje eu estou colhendo o que eu decidi fazer há anos atrás. Seja essas decisões tomadas com base na emoção ou na razão. E nós seremos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, o que nós estivermos decidindo hoje. Seja baseado na emoção ou seja baseado na razão. Então, isso é muito importante, nós pararmos para pensar, o que está direcionando a minha vida? São as minhas emoções ou é a razão? Porque tudo vai girar em torno dessas decisões, o nosso futuro e a futura dos nossos entes queridos. Pode passar. Aí você pode estar perguntando, eu estou mais ou menos, ou então eu estou bem, ou eu estou mal. Você pode estar refletindo aí. E aí o que fazer? O que eu devo fazer para conquistar essa inteligência emocional? O que eu devo fazer para saber gerir as minhas emoções, para saber gerir as minhas decisões com base na razão? O que eu devo fazer? Portanto, acho que passou, não passou? Passou? Volta aí. Significado da palavra inteligência no dicionário. Faculdade de conhecer, de compreender e de aprender. Capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos e de adaptar-se a novas situações. Conjunto de funções psíquicas e psicofisiológicas que contribuem para o conhecimento, para a compreensão da natureza das coisas e do significado dos fatos. Então, gente, a própria palavra inteligência no dicionário, ela já nos diz que nós temos a capacidade de gerir as nossas emoções. Deus, Ele é justo. Ele já nos deu essa capacidade. Está conosco a capacidade no nosso cérebro de gerir as nossas emoções. Só que nós estamos muitas vezes adormecidos nessa capacidade. Muitas vezes a gente se acostuma tanto a levar uma vida de qualquer jeito, agindo pelas emoções, que a gente não para refletir que a gente tem essa capacidade de usar a razão, a faculdade de conhecer, compreender, aprender, resolver os problemas, os conflitos, adaptar-se às novas situações, que essas condições, essas funções psíquicas, elas estão conosco, está tudo conosco. Então, muitas vezes, a gente deixa as coisas de qualquer jeito, só que não é para ser assim. E isso está conosco, nós temos essas condições de desenvolver a inteligência emocional. Pode passar. Portanto, o que nós vamos ter que fazer? O que agora? Não, eu quero melhorar. Eu quero ter mais inteligência emocional, eu quero controlar mais minhas emoções, eu quero ajudar, porque, gente, às vezes, a nossa função não é só pensando na gente, que a gente vai ver mais lá na frente. A nossa função é saber me dominar, saber me controlar, para que eu possa ajudar o meu próximo. Quantas pessoas aí fora, na nossa família, na nossa vizinhança, e no nosso trabalho, são zeradas em inteligência emocional? Não é verdade? Todos nós conhecemos uma pessoa que ninguém gosta de estar do lado, porque ela é difícil. E a gente pode, com esse conhecimento, nos apropriar dessas técnicas, desse treinamento, ajudar essas pessoas a terem uma vida mais feliz. Porque, como eu vou falar mais lá na frente, um estudo que foi feito desde o início, ninguém vai ser feliz se não conseguir se relacionar com os outros.
Nós só somos felizes se nós tivermos a capacidade de nos relacionar com os outros seres humanos. Ninguém é feliz sozinho, isolado no mundo. Então, nós vamos estudar, nós vamos conhecer, aprender, compreender, treinar, que isso daí a gente está cansado de ouvir aqui na igreja, né, que a gente tem que praticar a palavra e praticar a inteligência emocional. Olha só, essa frase que eu achei muito legal. Para conquistar algo de bom na vida, é preciso treinar. Tudo que é ruim já está conosco. Não é verdade? Então, eu achei... Ninguém tem treinamento para ser ignorante. Ninguém tem treinamento para ser invejoso. Ninguém tem treinamento para ser orgulhoso. Tudo que está ruim já está conosco. Agora, vai fazer o que é o certo. Vai fazer o que é bom. Nossa, se você não treinar, e é treinamento pesado, de 200 quilos. Não é treinamento leve, não. É treinamento pesado. Saber renunciar, se colocar no lugar do outro. Não é fácil, gente. A gente acha que a gente faz essas coisas, gente. Aí é que está o engano. Só que a gente não faz muitas vezes. A gente só fala, mas não faz. Porque na hora de fazer, dói pra caramba. Pode passar. Então, vamos lá. O que é a inteligência emocional, né? Qual é o treinamento que, assim... Tem outras coisas, né? Esse aqui foi desse livro, mas existem outros elementos da inteligência emocional, mas eu achei esses aqui os mais importantes. Para eu desenvolver a inteligência emocional. É o autoconhecimento, o autocontrole, a empatia... como é? Está na moda, né, essa palavra, empatia, só falta praticar. A motivação e o propósito de vida. Aí a gente vai ver um por um. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Quem é você? Qual é a sua verdade? Olha lá, reputação é o que falam de você. Integridade é o que você é quando ninguém está olhando. A nossa filosofia interna precisa ser coerente com as nossas ações externas, para que tenhamos uma identidade consistente. Identidade consistente. Gravem essa palavra, identidade consistente. O que acontece com nós cristãos é que muitas vezes nós não temos essa identidade consistente. Muitas vezes... A nossa reputação, o que as pessoas veem dentro da igreja, o que as pessoas veem lá no seu local de trabalho, não é a mesma coisa do que você é lá dentro da sua casa. As suas emoções, num lugar é de um jeito, mas do outro você é de outro jeito, completamente diferente. Dentro da sua casa, vamos usar aquele ditado, você solta os cachorros muitas vezes, mas dentro da igreja não, você é um santinho. Só que, gente, nós não vamos conseguir viver o nosso propósito de vida, que a gente vai falar mais aqui adiante, nós não vamos conseguir dar frutos sólidos, frutos eficazes, verdadeiros, se nós não tivermos uma identidade consistente. Se nós não tivermos uma conexão entre tudo aquilo que eu digo que eu sou, né, da boca para fora, mas o que eu sou realmente lá dentro. Quem eu sou realmente? Quem eu sou? O que me domina hoje? O que me domina atualmente? Quem que me domina? É o Espírito Santo de Deus? De verdade? Ou ainda é o meu eu? Então, esse autoconhecimento, ele é o primeiro pilar da inteligência emocional. Eu jamais poderei saber lidar com as minhas emoções e com as emoções dos outros se eu não souber quem eu sou. Se eu não souber, olha, por exemplo, se eu não souber quais são os meus pontos... acho que tem mais um, né, do autoconhecimento, pode passar, que é do autocontrole. Se eu não souber quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos, o que eu tenho de dificuldade, sabe? Porque quando... Vamos ler aqui, o autocontrole, que é o segundo pilar, que está um ligado ao outro, autoconhecimento e autocontrole. Se você realmente se conhece, saberá quais as suas fraquezas e as suas qualidades, e diante das situações testes da vida, terá como avaliar suas reações e decisões,
e usará ferramentas inteligentes para resolver os problemas da vida. Olha lá, mesmo sobre um desequilíbrio externo, se você estiver equilibrado internamente, você não vai perder o controle. O que ele fala aqui, gente? Ele fala assim: a importância da gente se conhecer para a gente saber usar que tipo de ferramenta. Não, quando eu sou contrariado, eu fico com raiva. Meu exemplo pessoal. Quando eu sou contrariada, me dá logo uma raiva, porque eu tenho um temperamento dominante, que a gente vai ver lá na frente. Então, o que eu vou fazer quando eu for contrariada? Eu vou me calar, eu vou ouvir, eu vou ficar em silêncio. Porque se eu falar, não vai prestar, porque eu vou falar com base no que eu estou sentindo e eu vou acabar discutindo. Então, nós precisamos conhecer o que eu tenho de bom, de ponto forte, o que eu tenho de fraquezas. E treinar essas fraquezas. Treinar na nossa casa, treinar no nosso trabalho, treinar na igreja. Não, é treinamento, gente. Isso aqui é treinamento. Porque muitas vezes a gente passa uma vida, que o pastor sempre fala, uma vida toda a pessoa não muda. Porque não treina. Não treina. Não está treinando. Olha só, e quando a gente começa a ter esse autoconhecimento, o que vai acontecer? Você vai ser equilibrado internamente. Você vai ter um equilíbrio no seu interior, nas suas emoções. Não, eu estou equilibrado, eu estou sentindo raiva, um domínio próprio, como a palavra de Deus diz, que é o fruto do Espírito Santo. Eu estou sentindo tristeza, eu vou gerir isso daqui, não, eu vou orar, eu vou colocar para fora, eu vou conversar com alguém. Então, você vai começando a ter técnicas de lidar com as suas emoções. Autocontrole, a empatia, que é o outro pilar da inteligência emocional. O que é a empatia? É a capacidade de se colocar no lugar do outro, buscando entender como ele pensa, como ele se sente, a partir da realidade e do ponto de vista dele. Nesse momento, você deve esquecer de você mesmo e dos seus interesses, nem que seja por um instante. Eu achei interessante essa frase. Por quê? Porque a gente está vivendo num mundo muito egoísta, gente. Muito egoísta. E, infelizmente, esse egoísmo a gente vê dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja, muitas vezes, não, se eu estou bem, está tudo bem. A gente esquece de olhar para o nosso irmão que está do nosso lado, às vezes está passando por um problema, por uma situação difícil, só que a gente está tão no automático. Não, ir para a igreja não é olhar para o meu irmão, ir para a igreja é olhar para a palavra e ir embora. Epa, peraí, cadê o amor ao próximo? Que isso aqui nada mais é do que amor ao próximo. Cadê a ciência está transformando em outras palavras o que está na Bíblia? Isso tudo está na Bíblia. O que é empatia? Eu me colocar no lugar do outro. Não, eu não conheço a história do Erivaldo. Eu não sei que história ele carrega, por que ele agiu assim, por que ele falou isso, se ele está passando por algum problema, se ele está passando por alguma dificuldade. Eu não sei. Se ele agiu dessa maneira, algum motivo tem. Ele fala muito isso, que ninguém fere uma pessoa ou fala alguma coisa que te fere, se ela estiver bem, gente. Quando a pessoa está resolvida, está feliz, ela não fere o outro, ela não machuca o outro. Então, a gente tem que desenvolver a capacidade da empatia, que é de se colocar um pouco lá no lugar do outro, descobrir um pouco da vida do outro para tentar entender por que o outro está agindo dessa forma, porque as emoções dele estão dessa maneira. Deu para entender? Esse é o outro pilar. E só vai ter empatia quem fizer os dois anteriores, né? Que é o autoconhecimento e o autocontrole. Porque tu nunca vai conseguir ser empático com uma pessoa se tu achar que aquela pessoa está te ferindo. Ele está me desrespeitando. Não, ele não está me desrespeitando porque eu estou dominando aqui todos os meus sentimentos. Eu estou dominando. Está tudo tranquilo, está equilibrado. Não, eu estou equilibrada, eu vou agora olhar para ele. Eu vou olhar para o que ele está falando, para o que ele está fazendo, porque isso tem algum motivo. Deu para entender, gente? Pode passar. Motivação, propósito de vida. Esse é um outro pilar da inteligência emocional. Por quê?
Todas as pessoas têm um propósito de vida, algo muito peculiar para cada ser humano na face da Terra. Contudo, ele pode ser totalmente bloqueado se não tivermos inteligência emocional. Preciso estar preparado emocionalmente para alcançar cada nível da escalada da vida. O que é o propósito de vida? Ele fala muito, Tiago Brunet fala muito sobre isso. Em todos os livros que eu li dele, ele fala esse mesmo tema, propósito de vida, motivação de vida, que é o que nós nascemos para fazer. Entendeu? Seja na obra de Deus ou seja secularmente. O que nos dá alegria? O que nos dá felicidade em fazer? Isso é o nosso propósito. Aí ele diz assim, muitas vezes a gente confunde que é com o nosso trabalho. Não, muitas vezes a gente está no trabalho que a gente nem é feliz, está lá só por estar, por causa do dinheiro, mas não tem nada a ver com o nosso propósito. Né? Não tem nada a ver. Então, quantas pessoas, por exemplo, que fizeram cursos de medicina, de direito, enfim, porque o pai mandou, porque a mãe mandou, mas não tem nada a ver com o propósito da pessoa. E ele diz o quê? Se a gente não descobrir esse propósito, se a gente não tiver inteligência emocional, a gente não vai conseguir viver o nosso propósito. Por quê? Para a gente viver o nosso propósito, nós vamos enfrentar muitas dificuldades. Muitos embates, muitas muralhas vão se colocar para a gente viver o nosso propósito. E se a gente não tiver a tal da inteligência emocional para passar por essas dificuldades, para contornar esses obstáculos, a gente nunca vai viver o nosso propósito. Entenderam? Então, nós temos que descobrir qual é o nosso propósito, qual é o meu propósito, o que eu vim fazer aqui. Por que eu estou aqui? Perguntas bem filosóficas, né? Mas que se encaixam no assunto da inteligência emocional. Pode passar. E os pilares, como nós vimos, são os 4, autoconhecimento, autocontrole, empatia e o propósito de vida. Só que para a gente desenvolver a inteligência emocional, nós vamos ter que treinar algumas coisas primordialmente. Juntamente com os pilares que nós estudamos agora, que nós vamos ter que fazer, desenvolver, nós vamos ter que vencer obstáculos. E quais são esses obstáculos? São 3. O primeiro deles é o comportamento. Comportar-se bem é um desafio para todos que querem conquistar inteligência emocional. É preciso treinamento. Não importa o nível do seu talento, o tamanho do seu dom, é como você se comporta que determinará até onde você pode chegar. Isso se chama autoconsciência. O que ele fala aqui na questão do comportamento? Nós precisamos, gente, treinar os nossos comportamentos. Porque muitas vezes nós nos comportamos de forma errada. Muitas vezes nós temos comportamentos que já estão arraigados na nossa vida, de uma tal forma que a gente acha que aquilo dali não tem problema nenhum, está normal. Não, todo mundo já sabe que eu sou assim, não preciso. Não, só que se eu quero avançar na minha caminhada, seja secular, seja espiritualmente, eu preciso ter novos comportamentos, novos tipos de reações, novos comportamentos. Eu tenho que começar a desenvolver a autoconsciência, que ele diz até que nós devemos orar sobre isso. Pedindo a Deus, Senhor, me dá autoconsciência de como eu sou, o que eu preciso melhorar, se eu faço alguma coisa para os meus irmãos que não é legal, se esse tipo de comportamento que eu tenho está coerente com a minha esposa, com o meu marido ou não. Essa autoconsciência ela é primordial para a gente ter o desenvolvimento da inteligência emocional, a gente se comportar de forma correta, ter o comportamento correto, de acordo... E Jesus, né, ele fala sobre isso, eu nem falei isso ontem. Jesus é um mestre do comportamento. Ele sabia se comportar muito bem em cada ocasião que ele foi colocado. Em todas as ocasiões, seja na casa do rico, na casa do pobre, ele tinha os requisitos de se comportar conforme cada ocasião. Ele nos ensina isso também. Pode passar. Outro obstáculo a vencer, temperamentos. Existem vários tipos de temperamentos. Esse daí é o principal, eu acho mesmo, para vencer. O Tiago Brunet ele define em 4.
É o dominante, o extrovertido, o analítico e o paciente. O dominante, como o próprio nome diz, é aquele que quer sempre que a sua opinião prevaleça. É aquele que quer ser o líder, é aquele que tem dificuldade em ouvir o outro, em ceder para a opinião do outro, né? Ele sempre quer estar na frente. O extrovertido é aquele que não quer muita responsabilidade, sabe? É aquele tipo de pessoa que não se dá bem em horários, em trabalhos com horários fixos, porque ele não consegue chegar no horário, não consegue ficar até o final. É aquele piadista que adora ficar jogando piada, contando, é o extrovertido. O analítico é o matemático. É aquele que tudo calcula. Não, isso aqui não vai dar por causa disso, vamos calcular, tudo na ponta do lápis é com o analítico. O paciente é aquele parado, é a pessoa parada, que não tem muita iniciativa, que fica sempre atrás de um dominante. E é interessante que ele diz que ele é dominante, o Tiago, e a esposa dele é paciente. Então, há muito conflito, porque ele quer que ela tome a iniciativa das coisas e ela não toma, porque ela é paciente, para ela fica mais parada, está tudo bem, tal, e acaba que ele se estressa muito com esse comportamento dela. Aí ele dá o testemunho dele, como ele fez, para equilibrar. Então, independente do tipo de temperamento que a gente tenha, é preciso desenvolver, para que possamos desenvolver a inteligência emocional, é preciso equilibrá-los. Ou seja, se eu sou um dominante, eu vou ter que aprender um pouco de um paciente. Como que o paciente é? Equilibrar o meu temperamento com as características dos outros temperamentos. Se eu sou um paciente, eu tenho que começar... Não, poxa, eu sou demais, né? Eu só funciono se me derem um chute. Não, peraí, deixa eu tomar a iniciativa. Não, pode deixar que isso aqui agora, daqui para frente, quem vai resolver sou eu, quem vai pagar a conta de luz sou eu. Tomar uma iniciativa de alguma coisa. Então, ele diz que a gente só vai ter sucesso na inteligência emocional se a gente equilibrar os nossos temperamentos. Esse negócio de dizer, sou assim, pronto, está totalmente fora da inteligência emocional. Quem me quiser que me aceite desse jeito, está totalmente fora da inteligência emocional. A gente tem que equilibrar os nossos temperamentos. Entenderam, meninos? Pode passar. Outro obstáculo a vencer, crenças limitantes. O que são crenças limitantes? São padrões de pensamentos que impedem, que bloqueiam uma existência plena e feliz. Esse estudo que eles fizeram, não foi só ele, um outro pesquisador, que ele colocou um vídeo lá no curso, desse outro pesquisador, ele diz que essas crenças limitantes, elas vêm desde a infância. Olha só, quando crianças, nossas emoções são como esponjas, como eu já falei lá no início, e não conseguimos filtrar o que pode ou o que não pode entrar na nossa mente e no nosso coração, o que formará padrões emocionais. Crescemos com essas verdades absolutas nas nossas emoções. Altas hierarquias como pai, mãe, avós, professores, quando falam algo marcante para nós, seja bom ou seja ruim, criam um padrão emocional que se torna uma crença limitante na nossa fase adulta. Então, ele diz o seguinte, eles dizem que é comprovado cientificamente que nós trazemos essas crenças limitantes desde a nossa infância. Pessoas que tiveram pais, ou mesmo que não tiveram pais, assim, que ficavam falando, tu és um burro, tu é incapaz, tu não dá para nada na vida, ou um pai, ou uma mãe, ou um professor... Ou até mesmo, eles dizem, um episódio mesmo, apenas um episódio que aconteceu na sua vida pode marcar a sua história para o resto da vida. Um episódio apenas, como eu lembrei do testemunho daquela pastora, da Tânia Teresa, que ela conta que, quando ela era jovenzinha, uma professora, ela fez alguma coisa no quadro errado e uma professora falou para ela, você é burra. Aquilo marcou a vida dela de uma tal forma que, para ela se libertar daquela crença limitante, foi o esposo dela que foi usado por Deus para trabalhar o emocional dela e tirar aquilo dali da mente dela. Então, para que nós
tenhamos a inteligência emocional, nós precisamos derribar todas as crenças limitantes da nossa vida. E as 5 principais crenças que eles estudaram, isso aqui, gente, foi tudo com base no trabalho deles de aconselhamento, de mentoria. O que eles coletaram com anos de mentoria, com milhares de pessoas que eles mentorearam, quais foram as principais crenças limitantes que eles detectaram? Eu não posso, eu não mereço, isso nunca vai acontecer comigo, eu sou burro, isso não é para mim. Esse tipo de crença limitante, gente, tem que cair por terra. Por quê? Porque a gente nunca vai conseguir viver o nosso propósito se a gente tiver uma crença limitante dessa na nossa vida. E mais ainda, nós nunca vamos poder ser pessoas que motivam as outras pessoas se nós mesmos não somos motivados, se nós mesmos temos obstáculos. Como é que eu vou dizer para o outro, vai lá, você consegue, você é capaz, se eu não acredito que eu sou, se eu não acredito que eu posso? Entenderam? Então, a inteligência emocional é um ramo que envolve não só a nossa vida, mas a vida de, como eu já falei, de todas as pessoas à nossa volta, da nossa igreja, enfim, de todos os lugares. Então, a gente precisa crer na palavra e derribar tudo isso na nossa vida. Isso não pode ficar de pé, porque senão a gente nunca vai ter inteligência emocional. Acabando. Para terminar, gente, olha, a fé só vai resolver o que é impossível na sua vida. O possível vai depender do grau de inteligência emocional que você desenvolver. Essa frase eu achei muito interessante porque nós cristãos, muitas vezes, a gente tem a mania de jogar uma responsabilidade que é nossa para as mãos do Pai. Só que o Pai já nos deu tudo o que nós precisamos para nós conquistarmos o possível. O possível, o que é o possível? Ter inteligência emocional, ter o controle das minhas emoções, conquistar o melhor daqui da terra. Está na Bíblia que Deus já nos deu essa capacidade. Esse possível, Deus já nos deu. Deus nos deu o nosso cérebro, Deus nos deu a razão, Deus nos deu nossa força, nosso labor. Então, a gente pede para Deus orientação, a gente pede para Deus para nos orientar as decisões acerca de trabalho, acerca de relacionamento, mas a capacidade Ele já nos deu. Somente o impossível que a gente tem que realmente clamar a Deus, pedir em oração, de joelhos, o impossível. O impossível é a fé. Agora, não podemos ficar nos escondendo. Não, isso aqui Deus vai resolver. Não, esse assunto aqui eu já coloquei na mão de Deus. Não, isso aí é nós que temos que resolver. A questão das emoções, somos nós que temos que resolver. Está nas nossas mãos resolver, ter esse domínio sobre as emoções, ter esse controle sobre as emoções. E para finalizar o assunto da inteligência emocional, nós jamais seremos felizes se não tivermos alguém para compartilhar a nossa vida. E se nós não tivermos, gente, inteligência emocional, nós não vamos conseguir ter relacionamentos saudáveis. Relacionamentos pessoais, aqui eu não estou falando só de homem e de mulher, eu estou falando de relacionamento em geral. Amigos, líderes, nós não vamos ter parentes, relacionamento. Se nós não desenvolvermos a capacidade da inteligência emocional, de gerir as nossas emoções, de gerir as emoções dos outros, entender o outro, nós não vamos ter pessoas ao nosso lado. E para finalizar, esse estudo que eles fizeram, que é de um vídeo que ele colocou lá na primeira aula do curso, eles fizeram uma pesquisa com um grupo de homens durante 75 anos. É a pesquisa, como é que a gente chama? Antropológica mais antiga que já foi feita. Vários grupos de pesquisa já entraram nessa pesquisa e ela já durou 75 anos. E a pergunta-chave da pesquisa é a seguinte: o que lhe faz permanecer feliz e saudável durante a sua vida, durante o desenrolar da sua vida? E essa pesquisa científica, ela concluiu que o que faz as pessoas felizes e saudáveis
durante toda a sua vida são os relacionamentos interpessoais que ela conseguiu manter durante toda a sua existência. Gente, eu achei isso fantástico, porque foi comprovado. Então, o que eles disseram? Foram dois enfoques da pesquisa. Feliz, quem é feliz e quem é saudável. Eles comprovaram que o próprio cérebro da pessoa que manteve esses relacionamentos saudáveis, ele estava de uma forma mais saudável, menos degenerado do que as pessoas que não tiveram. As pessoas que não tiveram esses relacionamentos interpessoais saudáveis, elas adoeceram muito mais, tiveram muito mais casos de câncer nesse grupo, tiveram muito mais casos de Alzheimer nesse grupo das pessoas solitárias, que eles chamam. Já as pessoas que desenvolveram amizades, casamentos duradouros, elas estavam, a mente dela melhor e elas eram felizes. Interessante isso, né? Então, é muito importante, gente, para a gente ser feliz, está mais do que comprovado que a gente tem que desenvolver a inteligência emocional, tá ok, gente? Dê uma salva de palmas para o Senhor.